Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda. Nós vamos para o 10º capítulo, O Amor Não Cessa, na segunda parte. Em nossa esfera, várias vezes escutei referências carinhosas à nossa irmã. Comentários esses de gratidão e afeto de beneficiários do seu amor. Era-me uma bênção encontrar e conviver com uma verdadeira cristã, à semelhança daqueles seguidores fiéis de Jesus desde a primeira hora. Naquele corpo frágil que se dobrava ao peso das provações vencidas, estava uma heroína que parecia não se ajustar aos padrões de beleza para a performance dos tipos atuais, que chamam a atenção pela aparência e comovem pela maneira de comportar-se nos padrões da modernidade. O amigo acrescentou, encerrando o tema: ela está assinalada pelos odientos inimigos do Senhor para sofrer perseguições cruéis até a hora final. Ela tem conhecimento, mas não parece preocupada. Algo que a embaraça é a fama, essa grande inimiga da humildade, porquanto, conhecida pela fidelidade mediúnica, é consultada para banalidades, elogiada de maneira desagradável, quando preferiria ser ignorada, porém fiel ao compromisso assumido na espiritualidade. Chegando ao hospital, tivemos a atenção voltada para a enfermeira de quando chegamos, a qual atendeu uma paciente que estava sendo maltratada e logrou resolver-lhe a problemática, não apenas a auxiliando, como também a encaminhando para o que de necessitava. A beneficiária ficara ali infinitamente reconhecida e logo que melhorou a saúde buscou-a a fim de agradecer-lhe o que a felicitou e constrangeu ao mesmo tempo, porque nada fizera além do seu dever que lhe cabia. Vive-se uma hora na qual a sociedade surpreende-se com a gentileza, a bondade, a demonstração de reconhecimento. De tal forma, o indivíduo humano tem se brutalizado que aquilo que é normal, digno de ser vivenciado, causa espanto e mesmo surpresa. Bom, vamos lá. A enfermeira socorreu uma paciente, a paciente foi agradecer à enfermeira e a enfermeira ficou pasma, ficou sem saber como reagir diante de um elogio, de uma valorização, de um agradecimento. Aí o autor coloca o quê? Que hoje, que deveria ser algo tão comum, você ser gentil à pessoa que te fez o bem, se torna espantoso. E se a gente for ver isso na nossa vida, no nosso dia a dia, é de se espantar mesmo. Pessoas que agem com carinho, com amor, com respeito, pessoas que agem sem querer nada em troca, apenas pela condição que ela tem numa ocupação, numa profissão, ou mesmo pelo coração dela, né? Qualquer pessoa que faça algo a mais, a gente se surpreende. Lembram do que eu falei ontem, né? Eu peguei um Uber, o rapaz só tinha que me levar e me trazer. E não, ele parou para eu poder, ele andou devagarinho para eu poder tirar foto, que ele percebeu que eu estava tirando foto. Ele parou lá no final, onde tinha a represa que eu queria chegar, para dar uma olhada na represa. Depois, na volta, ainda parou para mim comprar um docinho no caminho. Quando chegou, quando foi para ir para o carro, ele levou a sacola para mim, da minha compra. Quando chegou em casa, ele desceu do carro e ainda veio me dar a mão e agradecer, porque eu tinha dado um vidrinho de doce para ele também, para a família dele. Ainda elogiou pelo fato de saber da minha história enquanto professora, alguns casos que eu contei para ele no decorrer do caminho, na volta. Uma pessoa como essa é difícil de encontrar. Uma pessoa que age com naturalidade no respeito, no bem servir, no fazer o que ele pode fazer a mais. Ele não estava ali só, ele estava ganhando o dinheiro dele como Uber, mas ele fez coisas que não é da alçada de um Uber. Ele fez enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, eu voltei nesse exemplo porque é o que cai aqui. A mulher foi socorrida por uma enfermeira, tudo bem, é obrigação da enfermeira socorrer. Mas ela queria falar obrigado.
Ela queria agradecer, demonstrar que ela está bem graças à enfermeira. E a enfermeira se surpreendeu com algo que deveria ser normal, que deveria ser corriqueiro. Todas as pessoas que são bem atendidas deveriam ter isso, essa humildade, esse carinho, essa admiração, esse respeito pelo profissional pelo qual ele foi socorrido. E o profissional não deveria achar algo, né? Porque de espantoso, porque alguém veio te agradecer. Ora, a pessoa fez por merecer aquilo. Mas nos dias de hoje é tão difícil alguém servir a mais e muito mais difícil você encontrar alguém que reconheça o que uma pessoa fez por ela. Já começa dentro das suas próprias casas, gente. Com todo mundo que eu converso eu fico espantada. Aí sim eu fico espantada. A falta de amor, a falta de respeito, a falta de carinho daqueles que chegaram depois de nós. Hoje eu estava dentro do vestiário, na hidroginástica, apareceu uma menininha lá, coisa mais linda do mundo. Zoinho claro, uma catatalzinha assim, pequenininha. Eu daria para ela, pela conversa, uns 8 anos, apesar de ser pequenininha. A menina tem 5. Eu perguntei para ela, qual é a sua idade? Tenho 5. Ela mal olhou na minha cara. Eu falei para ela, você sabia que você é linda? Ela olhou pro outro lado. Aí eu chamei ela de novo, falei, vem cá. Você tá na escola? Tô. Você sabe escrever seu nome? Sei. Você sabe fazer continha? Aí ela olhou pra minha cara assim, que eu acho que a professora não deve ter apresentado com esse nome. Aí eu falei, você sabe fazer 2 mais 2? 4. Falei, ah, que bom. E 4 mais 4? 8. E ela foi achando ruim comigo as perguntas que eu tava fazendo. Ela falou assim, você quer saber uma coisa? Quanto que é 1 milhão mais 1? É 1.000.001. Aí eu olhei pra cara da menina espantada, né? Falei, que bom, você tem só 5 anos mesmo? Ela falou, tenho. E se você quiser saber mais, 1 milhão mais 1 milhão dá 2 milhões. Ela usou oins no final da palavra. Eu fiquei de boca aberta. Aí eu falei, caramba, menina muito inteligente, gente. Com 5 anos de idade falando a palavra milhões. Eu até hoje, se bobear, eu ainda falo 2 milhões, né? Mesmo sendo professora, é o vício da linguagem, né? Aí a avó dela trouxe o maiô para ela colocar lá no vestiário. Aí ela foi tirando a roupa dela, até aí, beleza. Na hora de colocar o maiô, geralmente a alça, ela embola assim, né? Na hora que você sobe o maiô. Ela não teve a paciência de terminar de puxar o maiô, aquilo tudo embolado aqui. Aí ela, vó, você não tá vendo que tá tudo embolado aqui? Aí eu, que não aguento, gente, não aguento, é da minha natureza, eu não aguento. Eu virei para ela e falei, mas a sua avó tá fazendo o melhor que ela pode, calma, é você que puxou com tudo, por isso que ficou assim. Ela olhou para minha cara do tipo assim, você não tem nada a ver com isso e virou para lá. Ela não me respondeu, mas a fisionomia dela é do tipo assim, você não tem nada a ver com isso. Ela se desenhava de mim o tempo todo. Até ela fazer isso comigo, que sou uma pessoa estranha, não é certo, mas é normal, vamos lá, né? Vamos combinar, porque eu sou uma estranha. Mas aí ela começou a maltratar a avó dela de um jeito, como se a avó dela fosse uma escrava, como se a avó dela fosse obrigada a fazer as coisas do jeito dela, no tempo dela. Aí eu não aguento. Uma criança maltratar um idoso, porque a avó dela deve ter na faixa aí uns 60, 70 anos. Aí eu virei para ela e falei, menina, você é linda, de verdade. Teu olho é a coisa mais linda que eu já vi. Mas você é estúpida e não pode ser assim com a sua avó. Eu sei que eu sou uma estranha para você, mas presta atenção, é sua avó, é mãe da sua mãe. Respeita, espera ela fazer, ou então faça você mesma, já que você sabe tudo. Aí ela olhou para a avó do tipo assim, você não vai me defender? A avó falou, tá vendo? Eu falo para você ser mais educada comigo, você fica me maltratando, qualquer hora dessa eu vou deixar você fazer as coisas sozinha. Então, a gente vê que não é uma questão da sociedade,
das pessoas não se respeitarem, das pessoas não terem trato com as outras, não terem carinho, respeito, não terem a responsabilidade com o próximo, a gente vê que o negócio já está dentro da família. Eu faço o canal, né, do Quem Ama Educa, e aqui o Isamitiba, ele fala pra gente o quê? Nós não estamos educando filhos, nós estamos deseducando. Porque é um tal da criança, a criançada chega mais inteligente, lógico, nós estamos num processo de transformação, nós estamos tendo melhoras em termos espirituais, sim. Mas no meio das pessoas que estão se transformando para o bem, ainda tem aqueles seres que são inteligentes, porém eles não têm moral. Eles estão no nosso meio. Apareceu uma mosca aqui, só Jesus. Minha casa não entra nada, quando não entra me deixa pânico. Bom, enfim. As pessoas que estão no nosso meio, grande parte dessa criançada é uma criançada gênio, super inteligente. Você faz para ela hoje, amanhã ela já sabe e depois ela ainda faz melhor. Eles são mais desenvolvidos espiritualmente, sim, inteligentíssimos. Porém, são espíritos que ainda faltam a moral. E nós que viemos daquela educação cheia de moral e com pouca tecnologia, com pouco avanço da ciência, com pouca inteligência, nós conseguimos equilibrar isso se a gente passar a nossa moral para essa molecada. Se a gente conseguir isso, é uma grande vitória. Porque aí sim vai ter o equilíbrio. Para que a gente se desenvolva plenamente, a gente precisa da moral e precisa da inteligência, as duas coisas. É como a gente sempre fala, né? A gente ouve em palestra e repete depois. Para voar, a gente precisa do amor e da razão. Amor e razão. Aí você voa. Então, é necessário passar para essa molecada as palavrinhas mágicas. Obrigado, dá licença, você tá bem, vai com Deus. Porque o negócio não tá só na sociedade, só entre nós que somos velhos, não. Já tá vindo lá do berço. A molecada tá com um problema sério sobre isso. Não sabem o que é ser educado. Não sabem dar lugar pro velho no ônibus. Na nossa época, nossa mãe já olhava pra gente. Quando a gente estava sentadinho lá, parecia um idoso ou uma mulher grávida, a mãe já olhava do tipo assim, levanta, dá seu lugar. Hoje a molecada, quando vê um velho dentro do ônibus, eles fecham o olho e vão dormir, finge que tá cansado. E quando aparece um moleque desse que deu lugar, todo mundo fica olhando assim e fala, nossa, ele deu lugar. É normal. Esse é o normal, esse é o certo. Então, eu ver uma criança de 5 anos afrontando uma senhora de 60, eu não aceito, gente, desculpa. Não sei se eu agi correto ou não de interferir ali, né? Isso daí, ó, de mim, eu acho que eu fiz o que é certo. Agora, muita gente vai falar assim, você não tem nada a ver com isso, passa pra lá, Patrícia, não vai estressar, né? Estressar, eu não estressei, mas aquilo me deu aquela coisa assim do tipo, ah, se fosse meu aluno, ah, se fosse meu filho, né? Não ia deixar acontecer um negócio desse, não. Mas de jeito nenhum. O mais velho eu sempre escutei. Não importa se ele tem razão ou não. Respeita, é mais velho que você. Ele chegou primeiro. Né? Outro dia eu lembrei do quarto do fundo. Outro dia não, foi ontem mesmo. Eu tava falando isso pro motorista que eu peguei no passeio que eu fui fazer. Eu falei pra ele, a minha mãe sempre que eu queria deitar no quarto da frente, só se eu tivesse doente. Aí ela me deixava deitar na cama dela. Porque o quarto da frente é o mais arejado, é o maior, é o mais bonito, geralmente, inclusive, né? É o dono da casa que dorme no quarto da frente. E aí, toda vez que eu queria ir pro quarto da frente, minha mãe falava assim, um dia, Patrícia, você vai ter o seu quarto da frente. Por enquanto, vai pro teu quarto, o quarto do fundo. É o mais fechado, menos arejado, é o menor da casa, mas por enquanto é lá que eu te coloquei. Você tá na minha casa, lá é o quarto que eu te dei, por enquanto. Quando você quiser um quarto grande, arejado, com uma janela grande, com sol dentro dele, você vai comprar a sua casa para você ter o quarto da frente. Então eu cresci sempre entendendo que o meu lugar, eu podia ter 40 anos. A minha mãe estava com 60 e pouco. Não interessa. Eu era velha, minha mãe era velha, mas era minha mãe, eu tinha que respeitar ela.
Então eu nunca tive uma dúvida sequer quanto tanto é que para mim poder ir embora de casa e casar contra a vontade dela, eu não tive coragem de falar para minha mãe, para brigar com a minha mãe, falar: "Não, eu sou dona da minha vida, eu sou de maior e agora eu vou casar e eu vou embora". Eu não tive essa coragem. Eu fugi de casa, gente, para casar. É brincadeira? Eu tive que fugir de casa, eu tive que ir embora sem falar nada, porque eu não tinha coragem de chegar na minha mãe e falar: "Eu vou embora, eu quero casar". Eu não conseguia responder para minha mãe. E essa molecada de hoje, 5 anos, tá respondendo. Se não for por menos, né, gente? Eu vi essa situação com a garota de 5. Mas do jeito que a coisa tá indo aí, é capaz da molecada sair do berço já chutando o balde. Porque... Então, quando alguma coisa acontece que deveria ser certo, mas tá raro de acontecer, todo mundo se surpreende. E a surpresa deveria ser quando faz coisa errada. Fala, ué, mas numa sociedade que evoluiu tanto, era para, no mínimo, serem respeitosos uns com os outros. E aí, se a gente partir para o lado da espiritualidade, quem é que gosta de tudo isso? De causar tudo isso? Os bons espíritos? Os protetores? São eles que dão apoio para o filho ir contra a mãe? O filho desregrar da mãe? São os bons espíritos que ensinaram aquela menininha a responder para a avó dela? Um pouquinho só de pensamento a gente já vai saber com quem é que aquela criaturinha de 5 anos já está se ligando. Tem isso também. Não é só uma questão cultural, social, de educação, mas tem uma questão espiritual por trás também. Além do espírito daquela menina ser extremamente inteligente, falta nela a moral, e com certeza quando falta a moral, falta a boa companhia também. Então, aqueles que hoje estão me ouvindo aqui, se tiver um probleminha como esse em casa, resolve enquanto é tempo. Porque além do problema educacional, social, relacionamento, ainda tem o problema obsessor no meio. Então, mas a criança não tem um monte de protetor enquanto ela é criança? Tem um monte de protetor, mas eles também fazem o quê? Eles também deixam a criança sucumbir, eles também deixam o adulto sucumbir, porque é o livre-arbítrio. Ele vai proteger, ele vai orientar, mas se a criatura não quer, ele vai deixar quebrar a cara, ué, fazer o quê? Não acontece acidente com crianças? Não acontece morte com criança? Por que será? Porque dentro daquele corpinho de criança tem um ser milenar. É isso que a gente não pode esquecer. Se a gente não ensinar direitinho aquilo ali, é uma máquina contra nós mesmos, que viemos antes. Então, a boa educação a uma criança, quem tem que dar é o pai e a mãe, é a escola. São fundamentais na vida dessa criança, para que ela possa se nortear no caminho correto e lá na frente ela ser aquela pessoa solícita, amiga, simpática, educada. Mas a gente fica naquela, ai que bonitinho falando palavrão, olha lá, 1 ano e pouco já sabe fazer, né? Não tem nada de bonitinho falar palavrão. Outro dia eu vi um vídeo que eles fizeram montagem de um cachorro. Meu cachorro sabe falar palavrão. Aí tinha um monte de risada embaixo daquela postagem. Aí eu pensei cá com meus botões. Eu adoro meu cachorro. Eu amo o Mike pra caramba. Eu coloco vídeos dele na internet de coisas que ele realmente faz, que ele apronta. Hoje mesmo, ele aprontou uma que eu não gostei. Eu fui lá e corrigi. Dei ele um tapão na bunda gorda dele até não querer mais. Pá, não faça isso. Por quê que a gente tem que corrigir? Porque não pode ir além do que é normal. Não pode sair da regra, não pode sair do limite. Aí vem um idiota e coloca na internet, meu cachorro sabe falar palavrão. Aí faz uma montagem na boca do cachorro e sai um monte de palavrão. E todo mundo dando risada embaixo. Eu falo, a gente luta tanto para que a imagem nossa, do nosso animal, seja o melhor, cativante, que seja mostrando amorosidade, né? Se tiver que corrigir, a gente corrige. Aí vem um besta lá e me coloca um vídeo do cachorro falando palavrão e todo mundo dando risada. É normal isso, gente.
Não é normal criança falar palavrão, não é normal fazer um vídeo, montagem que o cachorro tá falando palavrão. Não tem nada de bonito nisso aí. Tem de bonito o cachorro salvando vida, tem de bonito o cachorro deitado com uma criança, aqueles pitbull que todo mundo fala que mata, que não sei o quê, tá lá abraçadinho com o bebê. E essas coisas assim tem de bonito. Vamos prestar atenção mais lá no comecinho, para que a gente não tenha que corrigir lá na frente, que aí é tarde demais, viu, gente? Essas coisas que fazem parte da boa educação não tem que surpreender ninguém. Só que tem que ser regra. Esse sim tem que ser regra de uma sociedade saudável e de uma espiritualidade elevada. Depois a gente continua.